boa noite. Vamos lá. Fala, Bruno. Fala, Lucas. Boa noite, pessoal. E aí, Bruno, tá animado pra hoje? Nossa, Lucas, demais. Você sabe que eu tenho mais coisa anotada aqui do que a do Matrix. Só pra você ter uma ideia. É mesmo? Mentira. Tem, por incrível que pareça. Muito hoje, cara. É um filmaço, né, Lucas? Espero que quem aqui esteja tenha visto. O mais interessante dessa live aqui é que, na verdade, talvez muitos de vocês não saibam disso, mas eu e o Bruno, a gente não troca figurinha durante a semana. Eu até achei que quando a gente concebeu o projeto, quando a gente ia começar, que a gente conseguiria fazer isso, mas eu acho que como nós somos pessoas muito atarefadas, a gente não tem condição de se reunir para sincronizar algumas ideias. Então, a gente ainda não se deparou com uma situação onde a gente tivesse uma divergência tão grande, mas isso pode acontecer eventualmente, da gente ter aqui as nossas divergências sobre o filme, né? E, enfim, a gente fica mais vivo para surpresas do momento. Então, o Bruno falou que tá empolgado aí, tá com mais anotações que o Matrix. Eu tenho algumas aqui, não tem mais que o Matrix não, viu? Mas tem um bocado de coisa aqui para falar também. Eventualmente a gente vai acabar discordando de alguma coisa, mas até então a gente tem se mostrado ao público muito sintonizado, né, Lucas? Inclusive com as críticas, que é onde se poderia ter maior divergências. As críticas que você trouxe, eu concordo. Até então tem sido, né? Vamos ver hoje. Vamos ver hoje como é que fica o Poço, essa história aí. Gente, sessão número 4 do Projeto Cinema na Rádio. Para quem não sabe, não acompanha, é sempre bom a gente ir lembrando. Esse é um projeto que, ao vivo, ele acontece quinzenalmente aqui. O público todo é convidado a dar sugestões de filme e a votar numa final depois, onde a equipe seleciona vários dos filmes, 3 dos filmes que foram sugeridos para nós. Então, vocês podem participar sugerindo, vocês podem participar votando. E o filme que está aqui hoje foi um filme escolhido por vocês. Ele foi votado 2 vezes seguidas, né? Então, hoje a gente vai falar, na nossa sessão número 4, sobre o filme O Poço, que é um filme de 2019. Nossa sessão número 1 foi sobre o Coringa. Nossa sessão número 2 foi sobre o filme 100 Metros, que é um filme espanhol. A sessão número 3 foi sobre o filme Matrix, de 99. E agora a gente está na sessão número 4, que é o filme O Poço. Lembrando que a live é ao vivo, aqui às 21h15, na quarta-feira, de 15 em 15 dias. E essa live é transformada posteriormente em podcast. Então, daqui a uma semana, vocês vão ver o podcast aí no ar, sendo que as sugestões de filme e, claro, as votações acontecem concomitantemente. O projeto vai rodando, a equipe vai dando cabo aí no que está precisando e o negócio vai sendo bem dinâmico. Exatamente. A gente tem a ideia de, usando as suas palavras, de manter esse projeto contínuo, né, Lucas, duradouro, e mantendo essa regularidade de live, podcast, próximo filme escolhido pelo público, a enquete, essa sequência aí que a gente tem mantido e que eu acho fantástico. Mais uma vez, dou um alô aí para além de você, o meu oi, meu boa noite, meu agradecimento além de você, aos demais membros aí da Rádio Selfie, que eu sempre deliro com o projeto, com as divulgações, com as artes e com os videozinhos que eles sempre fazem quando tá próximo de chegar a live, eu acho o máximo. Sensacional. Sensacional. Você viu lá eu com a faquinha lá, né? Eu coloquei lá no meu story lá com a faquinha lá, fazendo trimagasse, né? Aquele velhinho medonho que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Óbvio que nós vamos falar dele. É isso aí, é óbvio. Bruno, vamos lá, vamos falar um pouquinho, a sinopse é sempre sua. Beleza, uma dica, Lucas, que eu também queria dar aqui para quem nos escuta, é de, vez ou outra, tentar assistir a um filme sem ler a sinopse ou sem ter nenhuma informação do filme que você vai escolher assistir. Eu acho até, Lucas, que as pessoas fazem isso. Eu que, como gosto muito, eu acabo lendo. E O Poço eu não sabia nada, eu não tinha ideia do que se tratava. Um amigo psicanalista, que é psicólogo, ele sugeriu e eu fui ver sem saber de nada. E aí eu me surpreendi muito positivamente. Para mim foi um dos grandes filmes que eu assisti no ano passado. Sinopse. O Poço conta a história de um lugar misterioso, numa prisão indescritível, um buraco profundo. 2 reclusos que vivem em cada nível. Um número que até então é desconhecido de níveis. Uma plataforma descendente contendo comida para todos eles. Uma luta desumana pela sobrevivência, mas também uma oportunidade de solidariedade. Eu escolhi uma sinopse mais bonitinha, né, Lucas, dessa vez, porque dependendo do que a pessoa fosse ler, ela nem veria o filme, porque, como eu te disse, para mim a classificação desse filme é terror psicológico.
Como é que você viu a crítica aí? O que você encontrou da crítica aí do filme? Eu encontrei bastante coisa, Lucas, sobre o Poço. Eu encontrei muita curiosidade, tantas que nem vai dar para falar todas, né? Nem também acho que é relevante todas que eu encontrei, mas eu achei bastante curiosidade sobre o filme e li as críticas que eu sempre leio nos sites que eu já estou habituado. Rapadura com Cinema, Adoro Cinema, Omelete, Observatório de Cinema e Cine Pop. E aí foi geral, de boas críticas, muito elogiado, e pela primeira vez, ou melhor, né, poucas vezes eu vejo um crítico dando as 5 estrelas. Para a gente classificar um filme, adotou-se esse padrão, eu até troco com a minha irmã, a gente quando indica um filme para o outro, a gente dá as estrelas. Eu falo, Vanessa, filme tal, não sei o que, tal, 2,5 estrelas, 4 estrelas. Então, para classificar um filme, convencionou-se esse máximo de 5 estrelas, e aí a gente tem uma base, de 3 para baixo é muito ruim, 4 é considerado um filme muito bom, e 5 excelente ou excepcional. Então, 2 críticas deram nota máxima, deram ali as 5 estrelas, considerando o filme, então, excelente, que não deve deixar de ser visto, que é um soco no estômago, que é uma expressão também que os críticos usam para associar que o filme mexe com o nosso psicológico, com a nossa cabeça. É muito usada essa expressão. O filme é um soco no estômago. E as críticas foram unânimes, das que eu li, de que o filme é muito bem feito, provoca reflexões intensas, bem produzido, bem feito, bem dirigido. Então, assim, não encontrei nada desfavorável. Não sei do que você leu, mas do que eu encontrei aqui, além das muitas curiosidades, como eu te disse, as críticas sobre o filme em si, muito bem elogiado, Lucas. O filme O Poço como um grande destaque do ano passado. Eu acredito até que é porque no momento em que o filme ganha e cai na consciência popular ou brasileira, era um momento também de pandemia. Então acho que isso estimulou as pessoas a buscar mais o filme, porque é inevitável uma comparação. Nem acho que a gente precisa falar disso, porque já estamos escutando muito sobre esse assunto, mas eu acho que é inevitável, né, uma comparação com pessoas furando fila para tomar a vacina. Eu até dando aula numa formação de ACP ano passado, provoquei os alunos, né? Eu queria falar se ali na esquina agora tivesse 10 vacinas para curar e para você ficar imune à Covid e isso fosse divulgado para a cidade, eu queria saber como que seria. Acho que poucas pessoas chegariam lá vivas. Ia ter gente pisoteada, ia ter gente sendo morta, e pessoas que trabalhavam em farmácia viveram isso, né, Lucas? Pessoa pulando balcão, Sim. catando papel higiênico. Então não é muito diferente se a gente for pensar o que o filme traz com o que a gente viu muito no ano passado. Faz muito sentido isso que você está falando. A gente teve também, inclusive, o momento da greve dos caminhoneiros, né, em que um cenário fantasioso um pouco mais drástico veio à cabeça, e eu acho que o filme coloca muito a gente em contato com a animalidade humana. E isso aí eu acho que é um assunto para a gente ir tratando aos poucos. Mas, de uma forma geral, em termos de crítica, eu estou deixando você como uma pessoa mais envolvida com a crítica, né, de trazer as críticas, mas a crítica que eu encontrei também foi bem positiva, foram poucas críticas negativas de alguns lugares específicos. Eu acho também que existe uma própria, de uma forma geral, para os usuários, né, existe uma certa resistência, ou pode existir alguma dificuldade de lidar com um filme como esse, porque é um gênero mais específico, né, e muita gente não se adapta e não gosta. É um filme que gera muita... tem que ter estômago, né? Os comentários aí foram até feitos. A Najara falou, tem que ter estômago para ver. E, de fato, a gente sabe que é um filme muito pesado. Realmente, a gente precisa... Não são todos os usuários, a gente precisa considerar isso. Não são todos os usuários que vão dar conta de assistir o filme. Mas, no geral, em relação à imprensa, eu achei muitos comentários realmente positivos, né? Foram poucos os locais que eu vi comentários negativos. E aí eu já aproveito para falar um pouco da minha opinião. O filme é realmente muito envolvente, você fica travado ali nas cenas, né? Ele não dá trégua também para você descansar muito, toda hora está acontecendo alguma coisa, então é do início ao fim. Justamente por isso, essa qualidade de filme, a gente pode observar que sempre são filmes mais curtos. Curto que eu estou falando é normalmente entre 1h20 e 1h40 e 1h45. Esses filmes normalmente nunca duram muito mais do que isso, porque são muito intensos, né? Até ele desgasta muito para você chegar ao final.
Eu, particularmente, nem sou do tipo que se sente tão desgastado assim com esse tipo de história, mas, em geral, no cinema acontece isso, né? Alguns filmes que têm essa intensidade mais forte, eles colocam isso. Então, eu achei o filme muito envolvente. Eu achei... Só que aí agora eu vou colocar um ponto, que já é um ponto meu, e aí eu não sei o que o pessoal aí acha. Pessoal, vocês podem falar também qual é a ideia de vocês. Mas, ô Bruno, quem sou eu, né, para discutir com a crítica toda e todo mundo muito mais. Eu achei um bom filme, tá? Mas eu achei o filme um degrau superestimado demais. Vou me explicar. Eu achei um filme muito bom, mas o filme, talvez ele tenha sido, na minha opinião, e até pelo que eu li, porque os comentários eles giram muito em torno disso, né? Eu acho que talvez ele tenha sido muito mais aclamado pela mensagem que ele entrega do que efetivamente pelo filme em si, considerando o roteiro, os atores, a produção completa. Não estou dizendo que eu vi falhas, tá? Não teve nada que me chamou a atenção para dizer que é negativo ou que foi ruim, mas eu acho que o mais forte do filme foi realmente a mensagem que ele entrega, e isso entrou numa composição muito forte, né? Porque você já encontra um filme sem falhas, um filme bom, um filme que te prende, e ainda tem uma mensagem de fundo muito forte. E para prosseguir e finalizar, né, eu achei que é um filme que coloca, como eu comentei, ele coloca a gente muito em contato com um lado mais animalesco, um lado mais brutal, humano, que normalmente nós humanos a gente não quer ver. A gente normalmente escapa um pouco pela tangente de olhar para esse lado um pouco mais sombrio, que é o nosso lado mais brutal, o nosso lado mais cruel, porque nós somos, e o exemplo aí que você deu, sendo professor na pós lá sobre a vacina, é um exemplo muito feliz, porque em certas ocasiões a gente poderia estar diante de uma situação onde essa brutalidade, essa animalidade, ela apareceria como um instinto de sobrevivência, por exemplo. Agora, por último só, meu último comentário, é que, cara, quando eu liguei esse filme a primeira vez, eu assisti 2 vezes só, né? Eu assisti a última agora pra gente fazer a live, e eu tinha visto só uma vez antes. Mas quando eu liguei esse filme, eu vi uma referência direta, veio à minha cabeça. Eu não sei se você já viu esse filme antes, e aí quando eu busquei mais coisas sobre esse filme na internet, eu vi que um dos críticos fez essa alusão. Eu vi uma referência direta ao filme O Cubo. Eu li sobre a referência ao filme O Cubo, mas não vi o filme O Cubo. O filme O Cubo, cara, ele tem um aspecto bem sombrio, misterioso a respeito de um local onde as pessoas estão confinadas, assim como o Poço, né? É um filme que eu vi lá atrás, eu era adolescente ainda. Depois eles fizeram ainda uma segunda edição, que foi o Hipercubo, né? Mas que é mais ou menos isso, eles estão num espaço confinado, tem uma história de que eles precisam sair, querem sair dali, tem uma porta em cada face do cubo, e aquele ambiente é meio opressor e tem armadilhas, as pessoas começam a morrer, porque passam uma faca de repente lá não sei onde, depois uma porta abre, aí tem a parede do cubo esmaga todo mundo. É um negócio que é mais ou menos esse filme, só que com uma produção pior e efetivamente nenhuma mensagem. É um filme só para você ficar meio confuso assim mesmo e se divertir ali no momento. Bom, eu fico muito feliz, Lucas, de perceber em mim uma abertura para escutar o outro, e sou muito grato à psicologia por ter me proporcionado, sem dúvida alguma que isso vem dela, essa maior capacidade de escuta e de conseguir mudar ou agregar informações novas àquilo que até então eu tinha como concebido. Porque eu estava muito atento à sua fala e eu não tinha pensado da forma que você trouxe sobre um degrau acima na aclamação da mídia e da crítica, e que você considera que está ligado à mensagem. E isso fez muito sentido para mim. Eu continuo gostando muito, e você também, a questão não é essa, você também gostou muito do filme, mas as pessoas gostam, né, Lucas? Você me fez pensar isso que eu queria trazer, antes de passar para a minha opinião propriamente dita, que as pessoas ficam sensibilizadas com essa coisa da criança. Aí já estamos falando do final, porque não tem como, né, não dar spoiler. Inclusive, sobre o final, eu tenho palavras aqui do diretor, o que para ele significou, e ao mesmo tempo deixa aberto para cada um interpretar. Eles tinham 3 opções de final para filmar e acabaram filmando essa. E essa que foi escolhida está ligada ao que você disse. As pessoas gostam dessa mensagem associada à criança, da inocência. Quando eu te falo sobre isso, eu até me vem muitas referências. É como se eu já tivesse visto isso muitas vezes. Então faz sentido o que você traz, de que as pessoas se sensibilizam com a mensagem sendo uma criança pueril, inocente, que ainda não sabe sobre o mundo, a mensagem na criança como símbolo de um mundo melhor,
e a criança que vai crescer e se tornar um adulto para transformar. É isso, sim, acho que você tem razão. As pessoas gostam desse tipo de coisa, então eu concordo, eu acho que a aclamação pode sim estar muito ligada a isso do que ao filme em si. Mas para mim ficou muito o filme em si do que a mensagem final. Até porque eu discuti esse filme com amigos, até vi que um deles entrou aí, o Léo, se ele estiver ainda eu deixo meu beijo aí pro Léo. Mas quando a gente discutiu isso com outros amigos, a gente foi falar da menina ser a mensagem, ao invés da panacota, lá no final da nossa discussão. Para nós, assim, foram destacadas outras coisas que, para mim, também são mais relevantes do que ficar preso a essa mensagem da criança humilde, pueril e inocente. Eu gostei muito, eu fiquei muito impactado de perceber que não era um filme de ficção. Eu até encontrei esse filme classificado como ficção, eu acho estranho, e terror. Encontrei essas duas classificações para ele, terror e ficção, mas eu fiquei impactado de, infelizmente, Lucas, concluir que aquilo lá que o filme mostra é muito real. E aí tem um documentário também que se chama Ilha das Flores, eu não sei se você conhece, eu via esse documentário lá no meu tempo de grupo de jovens, e ele está disponível no YouTube, ele tem uns 15 minutos, e que é muito triste, que é as pessoas lá num local do Brasil que se chama Ilha das Flores, que comem o que sobra dos porcos. Depois que os porcos vasculham o lixo e comem o que eles querem, é aí que os seres humanos podem entrar e colher o que sobrou do que os porcos comem. Então isso acontece, inclusive, aqui no Brasil, e é muito triste. E aí, como eu estou te dizendo, né, no ano passado em especial, a gente pôde ver muitas situações parecidas com a do filme, inclusive esse ano, né, Lucas? Diante da vacina, um amigo meu que trabalha lá no Odilon Beres, que é um hospital aí de Belo Horizonte, viu com os próprios olhos inúmeras pessoas furando a fila para tomar a vacina, sendo que elas não deviam estar tomando a vacina. Com certeza, eu acho que o filme traz ele lembra a gente dessas situações mesmo. Teve também a situação da própria cloroquina, né, que é uma substância que não devia ter sido comprada e o pessoal foi às farmácias às pressas, detonaram o estoque de cloroquina e quem, por exemplo, tinha lúpus que toma, teve gente que ficou prejudicado porque, enfim, ela era usada para outros tratamentos e aí o pessoal que precisava realmente não conseguiu tomar. De novo, a gente entra nesse contato mais intenso. Agora, sobre essa questão de ser aclamado, na minha opinião, mais pela mensagem do que pelo próprio filme, tem uma outra questão também, né? Porque você falou aí da criança, e sim, eu acho que essa mensagem, que eles chamam de mensagem lá no filme, realmente foi muito forte. Aparecer a criança, a esperança do mundo, e ela vai sensibilizar, então todo mundo vai parar, em teoria, pararia até de matar ali pela criança, né? Mas eu acho que, assim, quando eu falo a mensagem do filme, aquilo que você carrega para o final, acho que também tem aquele cunho da injustiça, da desigualdade social. Eu acho que o filme também, ele tem tantas dessas mensagens e tão múltiplas que, na verdade, o pessoal sai muito mobilizado mesmo do filme, né? E então ele vira um filme mais aclamado por tantas reflexões possíveis. Aliás, isso é uma característica minha, eu não sei quanto a você, mas eu, particularmente, eu gosto de um filme mais escrachado, que já declara de início que não tem uma mensagem específica mais profunda e etc, que né, já é um pipocão para você se divertir ali, que tá tudo válido, tá tudo certo também, né? Uma ficção mais intensa, uma ação mais forte. Ou então eu prefiro um filme que te traz uma mensagem mais forte. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com comédias românticas sacadas, porque eu sinto que, assim, dá praticamente para prever todos os diálogos que vão acontecer e o que vai acontecer no final, cara, e aí o filme perde a graça pra mim, sabe? Então, assim, isso, pra mim, mexe comigo quando eu tenho um filme de uma mensagem mais intensa, quando eu tenho um plot twist, né? Quando eu tenho uma virada de cena que tem aquele final inesperado, ou quando tem um final que você fica assim, o que aconteceu? Peraí, como é que é pra eu entender isso? Eu gosto disso. É uma surpresa que me traz que o diretor tá me dando um presente ali, né? O roteirista, pra eu, cara, terminar essa história por mim mesmo. Eu gosto, tem muita gente que eu sei que não gosta, mas eu acho muito interessante. Você falou das comédias românticas, sim. Eu acho que eu tive uma época que me interessava mais. Eu até ainda vejo e revejo algumas que eu já vi muitas vezes, mas é muito previsível mesmo, né, Lucas? É sempre um conhecimento, depois um desentendimento
em alguns filmes mais grave, em outros menos grave, e a gente já sabe que no final eles vão ficar juntos. Então, eu tô me lembrando de Doce Novembro, o Doce Novembro, que é um romance com a Charlize Theron e o Keanu Reeves, que é o nosso ídolo lá do Matrix, que tem um final diferente. Então esse eu até recomendo aí, o Doce Novembro, mas os outros filmes de romance que também são considerados comédia, eles sim são muito previsíveis, e às vezes cabe ali para você ver num domingo, ou para relaxar, não pensar em muita coisa enquanto você está vendo. Diferente de Matrix e O Poço e todos os outros filmes aqui, 100 metros e... Já ia falar do Próximo Escolhido, vamos deixar para o final. Que tem esse caráter mais psicológico, né? De trazer incômodos. E como você falou, eu conheço várias pessoas que não conseguiram terminar de ver ao filme O Poço e nem a série Black Mirror. Também que as pessoas comentaram disso na última live, que viram um episódio e não conseguiram ver mais nada, né? Então, com O Poço foi a mesma coisa. A Shirley, botei aí embaixo, a Shirley falou: a esperança da humanidade mora no final, onde a solidariedade e empatia vencem o pior do ser humano. Tá concordando aí, né, com o que a gente está falando a respeito da representação disso na criança e da mensagem, né, como que ela interpretou esse final aí. Eu ia dizer que ficou um comentário aqui da Najara, congelado, mas ela comentou uma coisa aqui super legal. No filme é dito que se todos se alimentassem com o mínimo para conseguir sobreviver com aquilo que foi reservado para eles, teria comida para todo mundo. E aí ela coloca: o mesmo vale para as vacinas. Então eu acho que essa é a mesma lógica. A vacina vai chegar para todo mundo, no Brasil é um pouco mais lento, mas não quer dizer que eu tenha que me sentir privilegiado ou que eu sinta no direito de furar a fila. Sei lá por quê, né, Lucas? O que essas pessoas acham que elas são mais importantes ou que elas trabalham muito? Eu não sei muito bem o que passa. Vai chegar a hora para todo mundo, a gente só espera que seja mais rápido. E no filme é dito isso, que se todo mundo comesse o suficiente... E aí a gente entra também, né, Lucas? Estou lembrando lá do Seven, que é um outro filmaço lá do David Fincher, que fala dos 7 pecados capitais, e um deles é a gula. Esse definitivamente está entre os meus 10 favoritos. Sensacional. Esse é um filmaço. E a gula, eu frequentemente me vejo guloso, comendo além da satisfação que meu corpo já mostra. Então, só um exemplo disso aí, né? Nós mesmos, a gente... come mais do que deve por muitas vezes, bebe mais do que deve. Lucas, eu ia falar isso antes da sua geralzona, como que o filme aborda uma das relações mais complexas que a gente tem, que é a nossa relação com a comida. Eu costumo falar muito isso lá até com os alunos, que 2 relações de extrema complexidade que a gente tem com a comida e com o dinheiro. É super complicado, de maneira geral, acho que todo mundo tem, em maior ou menor grau, a dificuldade tanto de lidar com o dinheiro, administrar suas contas, guardar dinheiro, aplicar e tal, quanto com a comida, né? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas eu acho de extrema complexidade a nossa relação tanto com o dinheiro com a comida, e o filme mostra, não tanto, quase nada com o dinheiro, ou nada, mas mostra muito a relação do ser humano com a comida, visto que o ser humano precisa de se alimentar para sobreviver. Talvez porque a comida e o dinheiro também são muito simbólicos, eles têm um simbolismo grande também, né? No filme eu acho que não é nem esse o caso, porque ali é mais a sobrevivência, mas eu acho que também envolve muito esse simbolismo. Olha só para você ver, a Tainara tá colocando aí embaixo, né? Adoro esses filmes que geram incômodos, são os que valem a pena sentar para ver. Um dos incômodos principais do filme é essa relação de injustiça e desigualdade. Então, todas as vezes que você está falando aí, por exemplo, da vacina, que é um exemplo, eu acho que isso remete ao filme por esse motivo. Porque seria injusto, por exemplo, uma pessoa passar na frente e furar a fila para tomar vacina, da mesma forma que no filme é injusto também uma pessoa comer mais do que a outra e aquilo chegar lá embaixo com nada para aquela pessoa. E se você for perceber, ele não só aborda isso de forma indireta, mas existem várias cenas no filme onde essa parte da injustiça é trabalhada. Eu prestei muita atenção nisso. Então, por exemplo, a primeira coisa é isso, o pessoal de baixo come menos do que os de cima, né? A segunda coisa que é muito legal você não pode roubar comida e armazenar. Então isso é mais uma forma de explorar a injustiça. Quer dizer, cara, eu posso aqui ter uma regra. Você não pode burlar a regra. Você não pode ser injusto com a regra. Você vai fazer funcionar do jeito que é. Então, guardou a maçã no bolso, vai morrer ou de calor ou de frio. Não, você tem que viver
Ali o filme, ele obrigou as pessoas que estavam dentro do poço a viver a injustiça. Como se ele estivesse colocando a gente numa sensação assim, cara, o diretor, ele quer me fazer sentir a injustiça na pele, né? Então eu empatizo com aquele personagem, porque o cara tá passando fome, porque o cara tá lutando pela própria vida, e eu sou obrigado a viver essa injustiça. E aí ele ainda mostra o seguinte, cara, você armazenou a maçã, então você vai queimar aí agora. Ou seja, mais ainda você vive assim, cara, é a injustiça diretamente, mas eu não posso burlar e nem tentar ser justo com a minha fome, porque eu tô atrapalhando o sistema ali. O poço funciona dessa forma. E além disso, tem a outra parte ainda, que é quando o Trimagasi, ele reclama que o Goren, ele vai ganhar 2 certificados, porque é injusto, né? Ele vira e fala, não, peraí, eu vou ficar um ano, então eu tenho que ganhar 2 certificados. E aí ele repete isso numa outra cena, tipo, então depois eu vou pegar os meus 2 certificados. Ele cismou com o certificado, e que eu acho que tem um simbolismo também, daqui a pouco eu falo dele. Mas enfim, ficou muito forte para mim essa ideia de explorar, né, a injustiça. E outra ainda, né, tem uma coisa ali que ficou meio acidental também, que é o motivo pelo qual o Trimagasi foi para lá, que foi que ele apelou, jogou uma televisão de não sei qual andar, caiu na cabeça de um imigrante que morreu. Quer dizer, ele ainda explora isso. Putz, cara, que injustiça da vida um imigrante tá passando de bicicleta, receber uma televisão na cabeça e morrer. Então eu acho que ficou muito para mim essa questão com a injustiça. É demais, Lucas. Eu fico pensando que a injustiça ela é meio que inerente à vida. E isso me faz pensar o seguinte, uma tomada de consciência muito dura. Nem sempre, quando a gente dá o nosso melhor, a gente tem o resultado que a gente quer. Eu vejo as pessoas dizendo que fizeram tudo para ter tal coisa, ou para aquilo que ela quisesse acontecesse, e muitas vezes dar o melhor da gente não é suficiente. Dar o nosso melhor, fazer tudo que a gente pode, não é garantia de que eu vou ter o resultado que eu quero. Porque parece que a injustiça ela é inerente à dinâmica de como que a vida se dá entre nós, seres humanos. Parece parece não, né? Acho que isso para mim é muito claro, de que injustiça, acontecimentos considerados injustos fazem parte da nossa dinâmica enquanto ser humano. E aí, Lucas, eu queria falar 2 coisas rápidas de Belo Horizonte. Eu sei que você está aí, algumas outras pessoas que nos escutam ou já estiveram ou podem estar, mas vão saber o que eu vou dizer. Eu lembro, porque que é onde que eu quero chegar. A desigualdade no Brasil ela é muito, muito grande. O fato de pessoas ganharem muito e outras pessoas morrerem de fome é muito evidente no Brasil. Eu não vou falar dos outros lugares do mundo, porque tem muitos outros, mas eu fico assustado de ver uma amiga minha que mora na Austrália, ela trabalhou vendendo peixe, cortando peixe, vendendo peixe no açougue, e ganhava mesmo que o médico. Um outro amigo meu da Espanha disse que a mãe dele, que era professora, também ganhava o mesmo que o médico. No Brasil a gente passa longe disso. E aí de Belo Horizonte, para mim é muito marcante o Santa Lúcia. A barragem de Santa Lúcia, para quem não conhece, um bairro em Belo Horizonte, perto ali da Arthur Bernardes, perto de São Bento, que você tem a favela, e aí é como se tivesse um muro. A favela para aqui, e aí logo depois começa um monte de prédio chique. É assustador esse contraste para mim, lá de Belo Horizonte, com a favela, e do lado da favela aquele monte de prédio chique e tal. E ia falar uma outra coisa de Belo Horizonte, eu lembro também de ir correr lá no Belvedere, e naquele momento lá do caos político, naquela questão do Haddad com o Bolsonaro, eu percebi, Lucas, claramente, pessoas ali correndo que não estavam dando notícia, porque para elas não faria diferença nenhuma. Seja lá quem ganhasse, para elas era indiferente. É como se essas pessoas com uma condição muito boa tivessem um outro mundo. E aquilo me assustou muito, porque eu vi que para elas tanto faz, porque eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha empresa, e eu vou continuar comendo bem e viajando para o exterior, independente de quem vai assumir a presidência. Você já falou aí do Trimagasi, eu acho que ele é meu personagem preferido, e eu pensei aqui, Lucas, quando a gente entrou na live, o Trimagasi é o nosso malvado favorito, né? O Trimagasi é sensacional. E aí eu já adianto uma curiosidade do filme. Ele foi escolhido para fazer o papel uma semana antes de começar a filmagem. Então já é uma curiosidade que eu estou adiantando. E o Trimagasi é marcado por frases. Aí eu vou
te devolver a palavra, depois eu trago alguma das frases aí do Trimagazzi que eu achei sensacionais. Beleza, show. A Luana Lobo diz o seguinte, ela faz uma citação na hora que o Goren tá amarrado na cama e ele olha pro Trimagazzi, né? E o Trimagazzi vai cortar um pedaço do corpo ali dele para comer, né? Porque ele já tá de jejum há muitas semanas quando eles estão no nível lá embaixo. E aí a Luana tá lembrando essa passagem, ele diz assim: quero avisar que responsabilizo você, não o pessoal acima, não as circunstâncias, nem a administração, só você. Naquele momento, o Goren, ele tá tentando responsabilizar e trazer essa discussão pro individual, falando, cara, não, o problema é você. E, na verdade, o Trimagazzi não. Ele fala, ele rebate isso, ele diz o seguinte, não, o pessoal de cima que é responsável por isso. Então, é uma discussão muito profunda, muito complexa, entre essa responsabilidade individual, coletiva, ou uma responsabilidade hierárquica, que pode vir de cima também, né, a partir, se a gente for discutir governança e tudo mais, é um lugar difícil da gente entrar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, por mais que o filme esteja discutindo isso e exista uma crítica mais impressa sobre um sistema específico, porque a mensagem é uma mensagem de solidariedade espontânea, ou seja, uma mensagem de igualdade, há também referências cruzadas, eu identifiquei, né? Então, por exemplo, em um certo trecho, o Goren fala, devíamos racionar comida. E aí o Trimagazzi fala assim, você é comunista? Os de cima não. Então ele está falando mais ou menos assim, olha, se você estiver pensando da gente racionar e dividir, então você é comunista. Mas quem está em cima nunca pensa isso. Quem está em cima e quem tem o dinheiro é capitalista. E aí eu fiquei vendo uma referência cruzada porque assim, realmente você sempre vai pensar que quem ganha mais dinheiro que você é capitalista, né? Por exemplo, é muito provável que uma pessoa de uma classe mais baixa possa assistir essa live e falar, não, que bando de hipócrita, né, que estão numa circunstância completamente diferente da minha. E isso é uma coisa muito interessante também, que eu pensei bastante, até dei uma pesquisada, e coincidentemente, vendo um documentário outro dia, eu vi, vendo uma entrevista no YouTube de um podcast, eu vi uma referência muito interessante, que na verdade existe essa ideia, né, do privilégio, e existe muita discussão, e existe muita força de manifestação, né, sobre os privilegiados. Só que a gente diria, né, por exemplo, que 1% da população mundial é 1% que não vive na pobreza aí. Só que, cara, 1% da população mundial hoje é quem ganha mais de R$200 por mês. Então, qualquer pessoa que está discutindo essa discussão, normalmente as pessoas que estão em condição de discutir isso são já pessoas que fazem parte do 1%. Definir essa estratificação também é um negócio super complexo, né? De fato, quem é que tem uma discrepância muito grande, porque, putz, eu suponho que qualquer um de nós que está nessa live aqui tem uma discrepância absurda, né, em relação a essa consideração de 1% de R$200 por mês. Seria, eu acho que, um levantamento lá, acho que é $36 por mês, uma coisa assim, né? Imagina, viver à base de menos de $36, menos de R$200 por mês, né, cara? Enfim, era só um comentário que eu fiz que tem uma referência cruzada, porque toda discussão vai ser problemática, né? E essa fala me chamou atenção. Sempre quando você olha para cima, o de cima, em um certo sentido, o filme problematiza isso, né? Qualquer andar de cima é pior, é ruim. O cara, você pode estar no 272, se o cara tá no 271, ele é o de cima, cara, ele tá privilegiado, e você não, você é o ferrado, ele é o capitalista, você quer dividir, mas ele não, né? Inclusive, eu achei até, de certa forma, o seguinte, Bruno, não sei se você concorda comigo, mas eu achei até, é claro, isso foi para montar o plot lá, o enredo do filme, que há uma crueldade muito exacerbada, né? É até um pouco exagerada, mas a mensagem ali tá comportando, tá tudo certo, não fica discrepante no filme. Mas, cara, pensa, assim, os caras tentaram fazer contato com o cara de cima, né? E o cara de cima fez cocô na cabeça deles ali, daquele cara que carregou a mensagem junto com o Goren lá, eu esqueci o nome dele. Quer dizer, cara, será que é sempre assim? O cara tá um andar acima... Pois é, então, ele estava um andar acima deles, né? E já trataram eles como se eles fossem germes, nada. Quer dizer, tem um certo exagero, mas é para transmitir essa mensagem. E aí eu entendi muito isso, quer dizer, sempre quando você olha para cima, o de cima, cara, é o cara que tá ferrando com você. E a frase do Trimagazzi, ela é categórica, não converse com os de cima. Por quê? Porque eles estão em cima, é óbvio. É óbvio. Então, o de cima é sempre o capitalista mau e o de baixo, não conversa com o de baixo, isso aí é o desprezível, né? A gente tem que preocupar com o nosso. Nossa, traz muita reflexão, né, Lucas? Em termos pesado, né, cara? Nossa, muita coisa.
a questão de distribuição de renda, desigualdade social, questão de relacionamento, solidariedade, muita coisa envolvida. E aí você pega o poço em si, concreto, com andares, e leva isso para fora. E acho que é muito interessante o que você fala da questão de estar em cima ou estar embaixo, né? Saindo do poço e levando isso para a nossa vida. Você falou algumas coisas aqui que eu anotei, eu coloquei essa questão do comunista, e aí eu anotei isso, que o senso de justiça do Göring, ele é logo ativado e ele é chamado de comunista pelo Trimagás, quando ele diz, os de baixo estão embaixo, que é isso que você acabou de falar. E aí eu fiquei pensando, querer que o outro também coma, isso é ser comunista? E eu até li numa crítica, Lucas, que há dúvidas se realmente tem uma proposta ali de comunismo, porque para levar a comida até o nível mais baixo eu tenho que matar pessoas? Eu li essa crítica e super concordei. Então, peraí, o comunismo, então, porque parece então que o capitalismo é péssimo, é claro que é, mas também não tem, tem o lado bom, senão a grande parte do mundo não estaria nele até hoje. Mas é como se o comunismo fosse uma alternativa super também saudável, né? E a gente sabe que nos países onde o comunismo permaneceu, não foi tão simples assim. Então, o senso deles de justiça é levar a comida até o último nível, mas matando as pessoas se for preciso. Isso é muito curioso. Se for preciso, né? Se for preciso, exato. Então, não fica um jogo assim, cara, que tipo, o filme, ele tá criticando, na minha opinião, tudo, né? Porque eu também vi alguns comentários de como se a mensagem ela fosse uma mensagem para um comunismo, né? E eu não acho que o filme tá trazendo isso, não. Eu acho que ele tá problematizando todos os sistemas, na verdade. Tá problematizando a vida em geral, né, cara? É a condição humana mesmo. É o que eu vi. Eu entendi o filme dessa forma, sabe? Para mim é isso, Lucas. Para mim ele está problematizando o ser humano diante da privação, diante de escolhas. Eu não acho realmente que tenha sido, de forma alguma, uma apologia ao comunismo, não. Eu concordo com você que, como no ensaio sobre a cegueira, que é genial também, que aborda questões muito parecidas, feito lá a partir do livro do Saramago, aborda também questões muito parecidas com a desse filme. Você falou do certificado, Lucas, eu coloquei aqui para mim como um mistério. E aí você falou que queria falar disso, então eu já te trago essa pergunta. Eu coloco aqui para mim mesmo. E o tal certificado? Por que ele foi parar lá como voluntário, o Göring? O certificado vira chacota lá para as pessoas do poço, inclusive do Trimagás falando que vai querer 2 porque ele vai ficar 1 ano. E parece que o certificado é dado de 6 em 6 meses. Então, a busca por esse certificado ficou para mim como uma incógnita, mas pareceu que você tem uma hipótese. Certificado de quê, Lucas? De que eu consegui sobreviver à miséria humana? Como é que você viu isso? Eu acho que você ia falar disso aí daqui a pouco, né? De que ele vai ser certificado, né? Certificado de sobreviver ao poço, de viver do lado de um velhinho bem assustador e medonho. Eu não sei o que ele ia ganhar de certificado ali. Mas o fato é que deu a entender a história que o certificado era moeda de troca. E eu achei muito interessante eles usarem a palavra certificado, sabe? Achei que isso pudesse ser até uma própria crítica à educação ou ao que o modelo educacional virou. No sentido de, assim, as pessoas estão usando o certificado para quê e ele está virando moeda de troca de quê? Aí é claro que aqui existem talvez muitas mensagens que só o diretor ali vai entender, né? Tudo faz parte da trama artística ali do filme, mas cada um vai sentindo de uma forma. Eu entendi assim, também não achei referência a isso na internet, mas me pareceu isso. O que o cara tá fazendo para ganhar um certificado? De que esse papel vai servir como moeda de troca de quê? A que ele tá se servindo para ganhar isso? E aí eu até me lembro da Imogiri, que é a funcionária que trabalhou lá por 25 anos e que vai parar num dos andares com o Göring, acho que é no 33, se eu não me engano. Eu anotei que depois ele vai para o 202, o 6 e o 333, que também tem uma analogia aí a um aspecto religioso. Depois, se for o caso, a gente fala disso. Mas a Imogiri também, Lucas, ficou para mim como um mistério. Não também que eu queira desvendar isso para melhorar o filme para mim. Mas ela fala que trabalhou lá por 25 anos, ela fala que tem pelo menos 200 níveis, quer dizer, ela não tinha ideia que tinha mais 133. Não tinha noção. E uma coisa que eu notei na entrevista, quando o Göring fala, quando ela pergunta se o silêncio o incomoda, e ela percebe que sim, ela marca um X numa outra coluna.
Até então ela estava marcando um X embaixo do outro. Quando ela pergunta se o silêncio o incomoda, ela muda o X de lado. Então eu achei isso também curioso, eu achei que era alguma mensagem para nós telespectadores também. Outra coisa curiosa, uma provocação aqui, Lucas, para a gente, para quem nos escuta. No Poço, todos são livres para escolher. E aí o Göring pergunta para o Trimagazzi, você crê em Deus? Neste mês, sim. Aí eu fiquei pensando, gente, a sua crença em Deus vai de acordo com os benefícios que você tem? Se você acorda e consegue ter tudo no dia que você planeja ter, você reza e agradeça a Deus. Se acontece qualquer coisa diferente com você, então você questiona a existência de Deus. E eu achei isso muito interessante. Neste mês eu creio em Deus. Ué, mas como é que é isso? Que fé que é essa? A fé é condicionada àquilo que você tem? Eu acho que é uma crítica a pessoas que talvez vivam uma vida assim, né? Que na hora que está por baixo, que não está bem, questiona essa existência e que a crença, né? O Deus ali, ele vira um comodismo para justificar certas coisas que estão acontecendo de positivo ou não, né? Eu acho que também é uma crítica à religião, sinceramente, eu recebi isso como uma crítica contundente também, sabe? Da mesma forma que as outras. Eu notei uma coisa também, Lucas, pessoal aí que está aqui com a gente, que toda vez que filma a cozinha, não tem som. Não tem nenhum tipo de som, a não ser a música que fica tocando, mas a gente não escuta nenhum diálogo das pessoas. E eu fiquei pensando, eu sempre fico com medo, Lucas, nessas horas de achar que eu posso dar uma viajada. Eu fico com medo, às vezes, que a psicologia pode me levar para patamares mais elevados, falar, nossa, o que esse cara tá falando? Mas isso é concreto. Na cozinha não tem som, não tem diálogo. Aí eu fiquei pensando que pode simbolizar o silêncio e os olhos fechados para as pessoas que estão carentes, precisando e tudo. É como se fosse as pessoas que teriam condição de ajudar, de olhos fechados, olhos vendados e boca tapada, sem mesmo com nenhum tipo de compromisso. Eles preparam aquele buffet todo maravilhoso e é isso. E aí o resto é problema de vocês. Então eu fiz um pouco essa associação. Eu não acho que seja à toa que lá na cozinha os sons não aparecem. Para mim representou um pouco isso, né? O silêncio da sociedade diante dos que necessitam, do governo, do presidente, enfim. Você falou isso e eu acho curioso porque na hora que aparece a cozinha, a minha reação é assim, puta, mas que tanto de comida, cara. Só que eu sou o espectador falando e há um silêncio em relação a mim. Porque esses caras, eles não querem saber se tem muita comida, né? É meio que isso, assim, eu senti muito isso também. Nós vamos ser o público que tem, nós somos a consciência coletiva que tá entendendo o filme e a gente clama ali na hora, mas silêncio absoluto. Há 3 clases de personas: los de arriba, los de abajo, los que caen. O Gu Costa, que inclusive foi uma das pessoas que votou no filme, tá acompanhando aí a gente, ele colocou um comentário muito legal há mais tempo já, mas a gente passou uma hora na discussão, que é a hora que a gente estava discutindo sobre o diálogo entre o Trimagazzi ali e o Göring, no momento em que o Trimagazzi ia comer uma parte do corpo do Göring, né? E aí o Gu Costa fala assim, é mais fácil culpar o outro, no caso, as pessoas de cima, fica mais fácil para ele cometer aquele ato, pois a culpa não é dele. Eu acho que aí é que está o ponto mesmo, que é essa ideia do filme de fazer a gente ficar um pouco confuso, se é uma culpa, se a pessoa tem uma responsabilidade pessoal ou se a responsabilidade ela é do sistema, né, uma responsabilidade coletiva, ou se as duas coisas, né? Eu acho que o diálogo é justamente esse mesmo. A Eumássia fala o seguinte, é constrangedora, quase imoral a desigualdade social e a capacidade de muitos de ignorar as mazelas do Brasil. A Najara fala que em algum momento todo mundo vai ser o capitalista ali, porque cada hora tem um em cima, né? Então todo mundo vai experimentar esse gosto aí e vai viver na pele essa opressão, também, esse lugar opressor, né? Essa pergunta que é boa da Simone, olha só. Será que o sistema pode ser mudado? Qual seria a minha reação nos níveis mais altos e nos mais baixos? Pois é. Aí é que é o ponto, que é o que a gente comentou antes, né? Que talvez uma das intenções do filme seja colocar a gente na situação onde a gente questiona como seria a gente no estado mais animalesco. Porque nós humanos, nós também somos se a gente for colocado nessa situação, né? E vários filmes exploram isso, né, Bruno? Inclusive, falei até com você que eu vi recentemente aquele filme que também coloca a gente nessa situação. Cara, imagina se são os últimos dias do mundo, o que você faz? No filme vira um caos total social, né? Todo mundo saqueando loja, uns matando os outros.
A Vanessa comenta aqui, né? Acho que só iríamos saber qual a nossa possível reação se estivéssemos lá e passando por situações extremas. É aceitar onde você está sem questionar. É tipo aceitar onde você está sem questionar, né? Pois é. Já diria o Tyler, né, lá do Clube da Luta, que na caixinha do DVD do filme tá escrito lá, você não sabe quem você é até entrar numa luta. Eu acho isso sensacional, essa frase lá do Tyler, do Brad Pitt. Exatamente. O Gu também fala o seguinte, o Gu Costa, né? O filme é só um cenário favorável a mostrar essa verdade. Às vezes é preciso fugir da realidade, como o Poço, para mostrar a verdade nua e crua. E a Najara finaliza aqui com a preciosidade. Tem o filme BBB também, Reações Animalescas. O filme BBB, ela tá fazendo uma ironia aí, né? Das reações animalescas dentro de um reality show, quando as pessoas se deparam umas com as outras e com seus lados mais humanos ali confinados. Exatamente. Falando nisso, né, os psicólogos agradecem a Lumena ter saído ontem, porque eu fico muito preocupado de como que a nossa classe vai ser vista, né, Lucas, no mundo, no Brasil, e me dá um pouco de vergonha, sabe? Dessa vez eu estava esperando uma mulher preta e psicóloga pudesse ser diferente, mas infelizmente, mais uma vez, encontramos uma pessoa bem desequilibrada, bem adoecida, como os outros psicólogos que participaram das outras edições. Um dado de psicologia, Lucas, que eu anotei aqui, é quando o Gorg passa a ver o Trimagasi e o Trimagasi fala para ele, agora eu te pertenço, estou dentro de você. Eu coloquei isso que é um reflexo sentimento de culpa. Super, né? Assim, eu não tive muita dúvida, eu interpretei isso como a manifestação direta da culpa do Göring de ter matado o Trimagasi, ter terminado de matar. A japonesa começa e ele termina, e ele fala, agora eu te pertenço, eu tô dentro de você. É igual o Luke Skywalker fala lá com Kylo Ren, o sobrinho dele, se você me atacar com raiva, eu vou te acompanhar para sempre. Mais ou menos essa ideia. Uma outra curiosidade também, Lucas, queria falar aqui da solidariedade, que fala que a solidariedade espontânea deve ser criada e que a mudança nunca é espontânea. E isso para mim também ficou muito marcante e a Imogiri fala para o Göring, né? Talvez por isso que você esteja aqui, para tentar ajudar a criar a solidariedade. Merda é mais eficaz para a solidariedade acontecer. E aí, Lucas, eu faço uma pergunta para você, para mim mesmo e para quem nos escuta, eu fiquei me indagando com isso. Como que se dá o trabalho de conscientização, né, Lucas? Quando a gente quer conscientizar as pessoas de alguma coisa, por exemplo, que a fila para vacina deve ser respeitada ou que a comida deve ser partilhada, como que o trabalho de conscientização ele é feito? Porque enquanto a Imogiri está falando, o povo ignora ela completamente. Quando o Göring ameaça o pessoal de baixo, aí parece que funciona. Então, será que conscientização ela vem da coerção? Ela vem da ameaça? Eu nem estou com a pretensão que você responda, não. Eu estou só trazendo uma provocação mesmo. E uma outra curiosidade é que o prato preferido do Göring é o escargot. E é justamente de caramujo que o Trimagasi passa a chamar ele. Meu caramujo e tal, né? E o caramujo chega intacto para o Göring. Aí eu fiquei me perguntando por que lá no 6º andar, quando ele está, o caramujo para ele seja intacto, ao mesmo tempo que é o prato preferido dele, e que o Trimagasi também chama ele de caramujo o tempo todo. E da conscientização, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu pensei nisso. Como que você conscientiza as pessoas, afinal de contas, de que determinada coisa é importante? É discussão difícil, né? Só para complementar o que você falou do caramujo e do escargot aí, Shirley, ao comentário dela, né? Que ela fala também a citação do caramujo que pode ser sujo e indigno, e também a versão escargot, símbolo de luxo. Muito interessante. O caramujo é a gente mesmo no próprio corpo do Göring. Somos brutais, bestiais e cruéis ao ponto de sermos nojentos, né, e repugnantes. Ao mesmo tempo, a gente pode ser extremamente bem agradável, sociável e bacana se a gente tiver determinadas condições específicas e alguns cuidados, né? Bem legal, Shirley. Valeu essa, hein? É muito interessante que o escargot é considerado um dos pratos mais chiques do mundo, feito de caramujo, né? Não deixa de ser, no mínimo, intrigante. Lucas, tem outras duas frases aqui que eu anotei. Em determinado momento, o Boharat, que significa pimenta em árabe, e Göring, que significa frito, todos eles têm nomes de comida. Eu encontrei essa curiosidade também. O Boharat, que é pimenta, e o Göring, que é frito,
eles encontram no determinado andar um sábio, que ele fala uma coisa curiosa: convencer antes de vencer. É preciso convencer antes de vencer. A administração não tem consciência. Isso também eu achei fantástico. A panacota é a mensagem. É a mensagem que importa. Aí, vou citar a Lumena aqui, na jornada deles, eles entendem que, na verdade, a mensagem é a criança e não a panacota. Né? Bem interessante. E o livro também, agora, né, Lucas, que o Göring livra, que ele leva, que é o Don Quixote, é fantástico, né? Ele levar logo o Don Quixote, que é um livro que trata de muitas coisas também. Eu ia te perguntar se você sabe o nome do sábio. Você lembra? Você achou essa referência? Não, eu não lembro aqui no filme. Você sabe o nome do sábio? Não achei o nome do sábio. Porque eu já tô aqui na minha cabeça assim, que prato que eles será que montam? Porque um é pimenta e o outro é frito. Eu já tô pensando qual que era o nome do sábio para completar essa comida aí, né? Porque eu não sei se é alguma Deve referência. Ser um mas que... macarrão à bolonhesa, qualquer coisa assim. Sei lá. Bruno, aqui ó, a gente está chegando no nosso horário final. Eu queria só fazer 2 comentários aqui sobre curiosidades que na verdade não são curiosidades, né? Mas que são observações que eu fiz ali no filme. Depois quero fazer um comentário final sobre essa questão da crueldade, né? E essa questão que me chamou muita atenção sobre o exagero do desprezo entre os andares de cima e os de baixo. E essa regra geral que foi objeto da concepção da frase ali do Trimagasi, que não fale com os de cima, por quê? Porque eles estão em cima, e não fale com os de baixo, por quê? Porque eles estão embaixo. O primeiro comentário é que tem uma cena, né, cara, a hora que ele tá descendo lá com... Como é que é o nome do cara que desce para enviar a mensagem? Boharat. Ele tá descendo com o Boharat lá, e aí eles passam pelo nível ali 270 e qualquer coisa, e tem um cara, cheio de dinheiro na mão, cheio de dólar. E o cara, primeira reação, essa foi muito legal essa cena, primeira reação, né? O cara oferece o dinheiro, tipo, cara, faz alguma coisa por mim, me tira daqui, ou me dá comida. E aí, na hora que eles estão passando pelo nível, ele mostra de novo, mostra o rosto deles, né? Depois mostra esse cara de novo, e aí mostra ele pulando em cima da cama e tampando o dinheiro, tipo, isso aqui é só meu. E eu fiquei pensando pra caramba, né, cara? E chega num ponto onde você tá nesse grau de sobrevivência, né? Vale do que o dinheiro que você conseguiu, né? Ali é também uma problematização muito legal, né, cara? O que o cara leva... O que o cara quer quando ele leva um tanto de dinheiro para dentro de um lugar daquele, né? Como é que existe essa relação? E aí eu lembrei disso só agora, mas é uma coisa que você colocou, né? A relação problemática que a gente tem, ou complexa, com a comida e com o dinheiro. Olha aí, o dinheiro estava lá também, né? Não foi o foco, mas apareceu. E se eu não estou enganado, depois que o nível desce, ele joga o dinheiro. Ele joga o dinheiro lá na plataforma quando ela desce. Se eu não estou enganado, tem isso. Eu não estava lembrando, ótima lembrança sua. Verdade. A cena passa e de repente... E os dois não estão nem aí ele joga. Realmente, você vê a confusão do cara, né? Primeiro, eu troco, depois eu protejo, depois eu me livro dele. Uma relação com o dinheiro ali que passou por todos os níveis em segundos, né? Muito interessante. Cara, aí é muito pessoal mesmo. E agradeço, porque hoje o pessoal participou pra caramba, aí todo mundo fez muito comentário, muito legal. Mas a minha consideração final é que, no final das contas, eu senti um pouco desse exagero de crueldade, né, bestialidade, que é totalmente comportado. É a mesma coisa de você falar que tá exagerado o filme lá do Sylvester Stallone pulando de um prédio pro outro sem nenhum artefato, né? Sai correndo e pula de um prédio pro outro de 20 metros de distância. Cara, se você começa a ver um filme do Stallone, você já espera isso. Então, só de começar o filme e escrever Sylvester Stallone, né, você já fala, tudo bem. Acabei de descobrir que você era aquela pessoa que sempre falava no início dos filmes da Globo, numa versão brasileira, Herbert Richards. Super legal, você que fazia a tradução. Não precisa falar isso, Sylvester Stallone, né? Bom, mas aí eu tô dizendo, né, assim, que essa mensagem, eu notei um pouco essa mensagem de exagero, tipo assim, como assim, cara? O cara tá um andar acima e vai tratar as pessoas desse jeito? Isso não é assim também que acontece na realidade, né? Mas é dizer o seguinte, né, cara? Eu acho que a gente se conecta com as pessoas pela empatia. E eu vejo essa empatia vinda de 2 formas diferentes. Uma, pela vulnerabilidade. Você vê uma pessoa num estado de carência, se você consegue, de fato, se colocar no lugar dela, ou no lugar de dor, né, no momento de dor, você conecta com ela pela vulnerabilidade. O tipo de cena muito iconográfica pra gente é quando tem um acidente, né? Você já viu que todo acidente tem um tanto de gente em volta? Ninguém tá fazendo nada, mas fica lá o povo olhando. De alguma forma tem uma conexão e uma curiosidade com aquilo. Então, assim, eu vejo muito que há uma conexão direta da gente com a gente mesmo pela vulnerabilidade
E a segunda coisa, eu acho que é uma conexão direta também pelo afeto. Agora, eu imagino e detecto também que muitas vezes a gente não consegue esses pontos de percepção do outro, da alteridade, da condição do outro, e por isso a gente não se conecta totalmente. Mas de uma forma geral, acho que se eu fosse produzir um filme assim, eu gosto de ir do 8 ao 80. Se eu fosse produzir um filme, né, que aí eu com a minha fantasia também, quem sou eu, né, para produzir um filme e chegar ao nível desses caras? Mas na minha fantasia aqui eu acho que eu gostaria de explorar os dois lados, não só um, sabe? Explorar o lado do quanto é possível se conectar pela solidariedade, pelo amor, ao mesmo tempo como também é possível de que a gente viva essa bestialidade, essa crueldade interna, porque nós somos animais também, e a gente vai se defender até o último instante por sobrevivência. Né? Enfim, isso aqui é só uma mensagem, uma reflexão final que eu queria dividir com você. Eu gosto de pensar o ser humano como um ser de dois polos, né? Eu ia falar bipolar, mas só para não ver com qualquer outra coisa que alguém considere, é só pelo sentido de duas polaridades mesmo. A gente não é 8 nem 80, a gente é de 8 a 80, né? Com múltiplas possibilidades, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o sociável quanto para o individualismo. Enfim, isso aí é a gente, e eu acho que o filme trouxe muito disso. Beleza, faltou muita coisa, mas eu acho que o principal a gente abordou. Estou muito satisfeito, mais uma vez, com a live de hoje. Vou falar só 3 curiosidades rápidas. O ator que interpretou o Göring precisou perder 12 quilos em tempo recorde para fazer o papel. E ele comeu da mesma forma que é mostrado no filme. Então ele estava mesmo privado de alimentação. E no filme, quando ele come, é realmente quando ele comeu de verdade. E ele disse que o mau humor fazia ele incorporar melhor o papel. Que isso? O Poço era uma peça originalmente teatral que nunca chegou a ser produzida. O Trimagazzi conseguiu o papel uma semana antes, eu já falei. E o Göring disse que sofreu muito com a cena que ele ficou amarrado, que foi extremamente difícil. Nas palavras do diretor, é uma crítica ao ser humano, porque nós somos uma espécie miserável. E ele fala que aquele final já é um pós-morte do Göring, né? Que aquilo ali, quando ele chega no fim e encontra o Trimagazzi, aquilo ali, na verdade, já não é mais real, já aquilo ali já é parte ali de um movimento dele já de pós-morte, né? O próprio diretor que falou isso. Legal. No mais, acho que é isso, Lucas. Você podia falar do próximo filme e queria agradecer a todo mundo. Vou deixar você para encerrar. Obrigado, gente. Um beijo, boa noite. Vou passar para o Lucas aí, para ele anunciar o próximo filme. Teve um monte de gente que participou hoje, assim, intensamente. Então, obrigado. E é isso aí que vale a pena, né? Senão a gente vai estar aqui sozinho, não faz sentido nenhum. O próximo filme, o filme vencedor foi A Ilha do Medo, com Academy Awards, Leonardo DiCaprio. Bruno aí, ó, fazendo a voz de dublagem para você. A Ilha do Medo é um filme com Leonardo DiCaprio, tá? Um grande aclamado aí pelo cinema hollywoodiano. Cara que tem mais de 47... Eu acho que ele tem 47 prêmios, né? Já ganhou 2 ou 3 Globos de Ouro, já ganhou uma estatueta lá do Oscar. E é um filme, no mínimo, interessante, que eu já tenho vários comentários aqui. Eu vou ver o filme novamente, mas eu já tenho vários comentários sobre ele. E é um filme muito, muito interessante, que traz boas discussões também. Então, filme para daqui a 15 dias, Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, que eu não sei onde que tá não, mas deve estar no Netflix provavelmente também, mas a gente vai postar aí na rádio, tá? O pessoal da equipe vai colocar aí para vocês onde é que vocês localizam esse filme, tá bom? Lembrando que alguns comentários vão ser postados agora, da conversa que a gente teve aqui, e daqui a uma semana, exatamente 7 dias, esse episódio aqui, essa live, ela sai em podcast na Rádio Selfie, beleza? Então, muito obrigado a todos. Final aí da sessão 4 com o filme O Poço. A gente se vê logo em breve e vamos abrir a caixinha para vocês darem as sugestões de filme, beleza? Por favor, participem com a gente aí. Valeu, gente. Um abraço para vocês, ótima noite e até breve.